Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o estado do bem-estar social, também conhecido como welfare state. A gente vai falar um pouco aqui sobre esse estado, que também é denominado, chamado de estado keynesiano. Ele é um estado que auxilia, que dá um amparo social para a população, principalmente a população mais pobre. Surgiu na Europa já no início do século XX e vem com um propósito: proteger a população pobre, principalmente a população pobre, das reações do mercado. Porque o mercado ele é irracional. Enquanto o Adam Smith, digamos assim, no início da modernidade, dizia que o mercado ele era perfeito, você tem consumidor e você tem produtor e consumidor, o modelo do estado do bem-estar social parte de uma perspectiva de que existe uma irracionalidade do Estado. Tá? As crises de superprodução é um exemplo bem claro disso. Tá? Então, se o mercado é irracional, ele precisa ser contido, ele precisa ser controlado, direcionado. Então, essa é a perspectiva do estado do bem-estar social. Ele auxilia a população, protege a população de nuances, de problemas, de crises econômicas que muitas vezes, quando acontecem, acaba afetando muito mais a população mais pobre. Talvez o maior exemplo disso seja justamente o que aconteceu na famosa crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Beleza? Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal. Fique à vontade, tá? Dê lá sua joinha, se inscreva, fique à vontade, dê sua crítica, seu elogio. O canal também é seu. Beleza? Gente, o estado do bem-estar social, o welfare state, esse estado ele foi criado no século XX, início do século XX, com o objetivo de manter, controlar e organizar o mercado. Porque durante muito tempo se falava que o mercado ele era perfeito. O Adam Smith, pai da economia moderna, dizia que, olha, o mercado é uma mão invisível. Você não consegue vê-lo, mas ele está ali. E ele é perfeito, ele tem produtor e consumidor. Pronto, basta isso. A ideia era muito isso. Então, se ele é perfeito, ele não precisa ser regido, ele não precisa ser controlado. Tanto é que daí que vem aquela expressão francesa do laissez-faire, laissez-passer. Deixa passar, deixa acontecer. O mercado ele funciona por ele mesmo. Né? Então tinha muito isso. Mostrando a perfeição do mercado. Tá? E precisa ser livre. Na verdade, essa ideia de mercado livre é uma falácia. Talvez uma das maiores utopias que existem dentro do modelo liberal capitalista. Por quê? Porque o mercado não é livre, nunca foi. E o mercado ele não é perfeito, pelo contrário, ele é muito irracional. Porque toda vez que o mercado ele vai funcionar, ele sempre vai trazer alguns problemas, nuances. Porque ele é cíclico, ele tem momentos de alta e baixa. E na baixa, muitas vezes quem se ferra é a população mais pobre. O problema é esse. Tá? Então tu vai perceber, na verdade, que dentro dessa perspectiva, dentro desse modelo, as crises de superprodução é um exemplo bem claro. A gente fala assim, a crise de superprodução, a crise de 29. A crise de 29 não foi a primeira crise, tá, de superprodução. Nós tivemos outra já no século XIX. O próprio Karl Marx falava sobre isso, sobre crises de superprodução. Mas segundo o próprio Marx dizia, ia chegar o dia que aparecia a mãe de todas as crises. Né? E ela veio, a famosa crise de 29. Né, que foi a maior de todas, até hoje, né, no capitalismo. E esse modelo, ele mostrou ser muito frágil, porque o mercado é livre, tá, tudo bem, o mercado é livre, mas ele tem uma perspectiva de fragilidade. Por quê? Porque quem sofre com tudo isso é a população mais pobre, é ela que se ferra no final das contas. Então, o mercado não é perfeito, ele acaba atingindo a população mais pobre. É baseado nisso que vai chegar, então, uma nova perspectiva política, chamada de social-democracia. A social-democracia é uma mistura, gente, de socialismo com capitalismo. É uma mescla. Tá? Ele tem o voto direto, ele tem o modelo da iniciativa privada do capitalismo, né, as ideias do liberalismo, e ao mesmo tempo tem uma ideia do socialismo, que é a ideia da economia planificada, a economia sendo planejada, organizada pelo Estado. Então, tem isso aí. Então, é uma mescla. E é essa social-democracia que vai, na verdade, buscar uma solução para problemas das crises econômicas. Porque é da social-democracia que vai surgir o estado de bem-estar social, que começa primeiro na Europa,
né, em alguns países, principalmente nos países nórdicos, né, e tem uma função, auxiliar a população mais pobre. E é importante frisar o seguinte, que isso se torna muito forte, principalmente quando você vai ter a crise de 29. Quando houve a crise de 29, né, esse mercado livre ferrou com todo mundo, principalmente com a população mais pobre. E é aí então que começa a surgir o que? Ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, né? Esse economista inglês, ele parte de uma perspectiva de que o Estado tem que atuar no mercado, tem que auxiliar o mercado, porque o mercado é irracional. Ora, o problema é que o Estado atuar no mercado, isso soa uma ideia socialista, porque o socialismo parte de uma ideia planificada, de mercado planificado. Então não vai soando muito bem essa ideia. Mas o Keynes, lá no início do século XX, parte dessa perspectiva. Tá? E o que vai acontecer? Com a crise de 29, nós teremos, logo depois, nos Estados Unidos, né, a meca do capitalismo, o famoso New Deal, que é um projeto político e econômico criado pelo o presidente norte-americano Roosevelt, que visava o quê? Visava justamente essa ideia do Estado intervindo na economia. Né? O New Deal partia dessa perspectiva. O mercado atuando, criando empregos, atuando no mercado justamente para proteger a população. Criando, por exemplo, empregos, por exemplo. Quando o Roosevelt fez isso, desenvolveu isso, ele foi muito criticado pelos parlamentares norte-americanos da década de 30, porque diziam que isso era uma ideia socialista, né, num país capitalista. Né. E ele foi muito criticado, e muitos dos economistas que criaram o New Deal, na verdade, eram keynesianos. Né. E aí houve aquele conflito todo, mas no final das contas, o Roosevelt implementou o New Deal. E para completar a situação, o New Deal deu certo. Anos depois ele deu certo. A intervenção do Estado na economia fez com que a economia norte-americana voltasse. Né? E isso acabou calando a boca dos críticos. Né? Quando a gente olha, por exemplo, no caso da Europa, o Estado de Bem-Estar Social, ele vem, na verdade, com uma proposta bem curiosa. Uma dessas propostas é o fundo público. O que é o fundo público? É assim, vai ser criada uma ideia de Estado meio Robin Hood, o lendário, né, Robin Hood, essa figura mítica que parte da ideia de tirar do rico para dar para os pobres, é mais ou menos isso. Porque no Estado do Bem-Estar Social funciona assim, se você ganha mais, você paga mais impostos. Se eu sou um grande empresário, eu vou pagar mais impostos. A ideia é essa. A questão é o quê? Eu pago mais impostos porque eu tiro mais da sociedade. Aí esse imposto ele vai para um fundo público. Esse fundo público é como se fosse uma poupança do Estado. E essa poupança, que é uma concentração de dinheiro, vai ser direcionado para serviços como saúde, educação, saneamento, de ótima qualidade. Não é de boa, é de ótima qualidade. Tá? Qual é o objetivo? O objetivo é subsidiar a população. Como assim subsidiar? Dar um estilo de vida para a população para que ela possa, por exemplo, se ela tiver uma boa educação, ela vai ter uma mão de... tendo uma boa educação, o que é que a sociedade vai ter? Principalmente uma mão de obra qualificada, o que é bom para o mercado. Entendendo? Com uma boa qualificação, você tende a ganhar mais. Ganhando mais, eu tenho mais renda para poder o quê? Comprar coisas. E isso move a economia. Tá entendendo? Então a perspectiva do fundo público partia de uma ideia de que, olha, eu auxilio a população, eu ofereço serviço de excelente qualidade para a população, né? Saúde, educação, saneamento, e ao mesmo tempo isso volta para a própria sociedade. É perfeito. E durante 3 ou 4 décadas, gente, foi uma coisa perfeita e funcionou de uma maneira incrível na Europa. Principalmente em alguns países, que vai de Alemanha aos países nórdicos, né? Vários países da Europa criaram esse fundo público. Então o subsídio vem no sentido de poder auxiliar. Ao mesmo tempo, cria o que é chamado de salários indiretos. O que é um salário indireto? Que é mais ou menos assim. Ora, a partir do momento que o Estado está oferecendo
serviços de ótima qualidade para a população, como por exemplo educação pública de ótima qualidade, o que vai acontecer? Eu, enquanto cidadão, não preciso pagar educação privada para o meu filho. Por quê? Porque eu já tenho um serviço público de ótima qualidade. E eu já estou pagando uma vez. Porque se eu tiver que, por exemplo, comprar um plano de saúde, eu vou voltar a pagar 2 vezes. Eu vou pagar o Estado e eu vou pagar a iniciativa privada. Então isso é péssimo para mim. Então tu vai perceber que o Estado do Bem-Estar Social, ele girava em torno disso. Subsídios para a população, auxiliar a população através do fundo público, né? E é aquela coisa, aí a lógica é essa. Se eu ganho mais, eu pago mais. Se eu ganho menos, eu pago menos. É isso, tá? Eu não posso tributar a população mais pobre, porque ela está sofrendo mais, tá entendendo? Então a lógica é muito assim, é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se tu olhar, aqui no Brasil a gente tem um estado do mal-estar social. Porque se tu olhar com calma aqui no Brasil, os mais pobres é que pagam mais imposto. A classe média é que paga mais imposto, os ricos não. É muito doido. Aqui no Brasil é uma loucura. É por isso que a gente brinca dizendo que é um estado de mal-estar social. Tá? Então tudo isso, a ideia do fundo público, os subsídios, os salários indiretos, quer dizer, tudo isso vai criar uma coisa que existe até hoje. Tu vai na Alemanha, tu vai na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, tu tem ali um serviço de educação pública de excelente qualidade, saúde pública de excelente qualidade, cara, é outra coisa, é um outro mundo, tá? Você tem qualidade de vida ali. Você paga mais imposto, mas em compensação aquilo volta para ti. Não é como aqui no Brasil, o Brasil aqui o Estado se comporta como se fosse um estelionatário. A gente paga e não recebe. Então é muito doido. Então, o Estado do Bem-Estar Social lá, ele parte disso. Por que ele é chamado de Estado keynesiano? Porque um dos grandes criadores desse modelo é o economista John Maynard Keynes, um economista inglês. E o economista inglês, o Keynes, ele dizia o seguinte, ele falava sobre o fato de que, por que o Estado tem que intervir na economia? Ele deve intervir porque o mercado ele é irracional, o mercado ele é cíclico, ele tem altos e baixos. E aí você precisa criar as políticas anticíclicas. O que é a política anticíclica? Quando o mercado está na alta, o Estado tem que intervir. Quando ela está na baixa, ele tem que intervir também. Vai falar assim, como é que é isso, Nelson? Funciona assim. Por exemplo, se o mercado está consumindo muito, as pessoas estão consumindo muito, muita economia, o mercado está aqui em cima. O mercado está aquecido. Qual o problema? Quando muita gente começa a comprar muito, existe o risco da indústria não acompanhar a demanda. Tá? Então o que vai acontecer? Pode começar a faltar produto. Faltando produto, o produto vai ficar escasso e vai ficar valorizado. Sendo valorizado, o produto vai lá para cima, o preço, a inflação. Aí o que faz então o mercado? Para evitar isso, ele aumenta os juros. Aumentando os juros, vai fazer com que o quê? Que haja um freio no consumo, justamente para evitar o quê? A inflação. A lógica é essa. A lógica é essa. Aí, quando o mercado está na baixa é o seguinte, as pessoas não estão comprando muito. Elas não estão comprando muito, o mercado não está aquecido. O mercado não está muito aquecido, ou não tá, as pessoas não estão comprando muito, isso pode provocar também o quê? Desemprego. Isso pode provocar problemas de consumo. Aí o que faz o Estado? Para incentivar o consumo, o que ele faz? Ele abaixa juros. Baixando os juros, as pessoas compram mais. Entendendo? Isso é a política anticíclica. Quer dizer, é um modelo criado pelo John Keynes. Até porque o próprio Keynes dizia o seguinte, ele falava assim, olha, a crise de 29, todo mundo fala assim, é uma crise de superprodução. Ele vai dizer, não, a crise de 29 não foi uma crise de superprodução, foi uma crise de demanda. Olha a ideia dele. Como assim? Para ele, não teve crise de superprodução. Em 29, a indústria estava produzindo e o mercado estava acompanhando essa indústria. Acontece que, com o tempo, as pessoas começaram a perder emprego. Como elas começaram a perder emprego, começaram a não ter o quê? Renda para poder acompanhar a indústria. Aí criou uma sensação equivocada de superprodução, mas não foi isso, mas foi sim, não de superprodução, mas de demanda. Como as pessoas não tinham renda, elas começaram a parar de comprar. Como começaram a parar de comprar, criou-se uma ideia de superprodução, que é falso. Olha a ideia do cara, né? Então ele diz assim, se o mercado tivesse atuado, por exemplo, as pessoas perderam emprego, se o Estado tivesse dado a renda
como o seguro-desemprego, que é uma coisa que existe até hoje, né? A pessoa está desempregada, mas ela está comprando, evitaria essa suposta crise de superprodução. Cara, muito show. Essa ideia do Keynes, até hoje, ele é muito revisionada, é muito desenvolvida e é muito destacada. Então, o estado do bem-estar social é isso. É um estado que auxilia a população e tem como norte fundamental intervir na economia, planejar a economia. Mas qual é a grande polêmica de tudo isso? É porque quem planeja a economia, quem faz isso, normalmente são estados socialistas. Né? Mas se tu analisar com calma, tu pegar a história da humanidade, a história do capitalismo, tu vai perceber que os países que mais se desenvolveram economicamente, todos eles, o Estado interviu na economia. Então essa ideia de laissez-faire, mercado livre, é uma grande falácia, é uma grande bobagem do liberalismo que até hoje se criou, né? E que na verdade não funcionou tão bem como não funciona. Então o mercado precisa estar atuante. Um exemplo bem claro de tudo isso são os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Ora, é o Estado literalmente intervindo na economia. Para quê? Para proteger a sua própria economia. Pronto. Então, a gente vai dizer que essa ideia de laissez-faire, mercado livre, é uma grande bobagem. Então, Keynes, de certa forma, estava certo. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.